Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. O meu coração está muito feliz por essa oportunidade. Olha, estamos aprendendo preciosidades juntos em cada programa. Estamos fazendo um estudo dos livros da Bíblia, versículo a versículo, e eu quero pedir a você, acomode-se e vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Paulo apresenta o que chama de a filosofia da pregação. A filosofia da pregação. Neste versículo, Paulo faz uma das declarações mais importantes a respeito da filosofia da sua pregação e também do seu ministério. Ele fala sobre sua missão e chamado, e sobre o que estava no seu coração quanto à visão, propósito e objetivos, quando foi para Corinto. O capítulo 1 desta carta é uma declaração fascinante sobre sua filosofia de pregação, que continua pelo capítulo 2. Não deixe que a divisão dos capítulos prejudique seu entendimento da linha de pensamento de Paulo. Os 4 primeiros capítulos desta carta referem-se a um único assunto, o problema de divisão na igreja, que podem ser aplicados aos problemas de divisão que as igrejas de hoje também enfrentam. Os membros da igreja de Corinto estavam divididos e polarizados em torno de seus líderes. A partir do versículo 17, Paulo indicou para aqueles seguidores e homens que deveria haver alguma coisa errada com o relacionamento deles com Cristo e com seus líderes. No versículo 13, Paulo perguntou: acaso Cristo está dividido? E foi Paulo crucificado em favor de vocês? Paulo levanta a questão sobre o líder, talvez o missionário ou o evangelista que os tinham levado a Cristo, e questiona se o relacionamento que eles tinham com ele, com Pedro, com Apolo e com o Cristo era o que deveria ser. Se fosse, não deveria haver tantos problemas de divisão na igreja. Como já vimos, Paulo estava se dirigindo àquelas pessoas que se polarizaram ao seu redor e diziam: eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo, eu quero Paulo, eu gosto mais do líder Paulo. Paulo tentou lhes mostrar que elas não deveriam ser seguidoras dele. Ele tratou desse assunto com tato e diplomacia, tentando fazê-las entender qual foi a mensagem que ele lhes tinha pregado e que as tinha levado a se converterem a Jesus Cristo. Se aquelas pessoas entendessem tudo o que ele estava falando no texto que vai do versículo 17 do primeiro capítulo até o capítulo 2, elas não se polarizariam ao redor dele, elas não seriam mais seguidoras de Paulo, Pedro ou de Apolo. Paulo fala de Apolo e Pedro nos capítulos 3 e 4 e também sobre a visão que aquelas pessoas deveriam ter de seus líderes. Mas nesse texto ele estava falando sobre sua pregação em Corinto, que resultou na conversão delas, e também do que realmente significa a pregação da cruz. Ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Paulo fala mais sobre isso no capítulo 2 e diz que quando foi para Corinto anunciou simplesmente o Evangelho. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para entender a filosofia do ministério de Paulo, quando ele foi para Corinto, a única coisa que você precisa fazer é ler sobre esta viagem no livro de Atos. O livro de Atos relata todas as viagens de Paulo e o trabalho de plantio de igrejas que ele fez. O capítulo 17 desse livro conta o que aconteceu quando Paulo foi para Corinto. Quando ele estava em Corinto, foi convidado para pregar no Areópago, um lugar muito importante e de grande prestígio.
Apenas os oradores mais proeminentes da cultura grega eram convidados para debater e dar palestras ali. Falar naquele lugar era uma honra para qualquer um. O capítulo 18 de Atos relata que, aparentemente, Paulo sucumbiu à pressão de toda aquela cultura, filosofia e intelectualidade enfatizadas naquela sociedade. Alguns teólogos afirmam que aquele acontecimento foi uma grande lição para Paulo. Sua pregação foi cheia de citações dos filósofos e poetas gregos, mas os frutos daquela pregação foram irrisórios. Você já ouviu falar de alguma carta de Paulo aos atenienses? Não. Sabe por quê? Porque nenhuma igreja foi plantada ali. O capítulo 18 de Atos conta que, de Atenas, Paulo foi direto para Corinto e lá teve uma experiência espiritual que marcou seu ministério naquela cidade. O Senhor falou para ele em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Não temos mais detalhes desta experiência, mas sabemos que ela marcou a vida de Paulo e, o mais importante, teve resultados. O resultado dessa experiência está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No capítulo 1, versículo 17, parece que ele diz a mesma coisa, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A filosofia da pregação de Paulo era muito simples: pregar, apenas pregar. A palavra pregar em grego significa anunciar, como o arauto que saía de vila em vila batendo seu tambor e anunciando algum decreto ou notícia da parte do rei. Ele não fazia comentários, nem dava explicações sobre o anúncio, apenas anunciava. Paulo foi chamado a fazer exatamente isso em Corinto. Apenas anunciar. Quando Paulo estava quase terminando a carta, repetiu no capítulo 15 assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Vocês perceberam? Ele escreveu no final da carta a mesma coisa que tinha escrito no início dela, que foi chamado para pregar o Evangelho e não para fazer uma panaceia intelectual, invalidando o poder da pregação da cruz. Era isso que Paulo cria e pregava. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou de acordo com as Escrituras. Ele acredita que, se anunciasse isso, o Espírito Santo faria com que a mensagem entrasse em algumas mentes e em alguns corações, e depois alguns se converteriam. Porque alguns acabam crendo no Evangelho e outros não. A fé é um dom derramado pelo Espírito Santo sobre as pessoas para que elas creiam. Algumas pessoas ouvem o Evangelho, o Espírito Santo testifica com o espírito delas que aquilo é verdade, que pode salvá-las. Elas creem, porque lhes é dado crer. E esta fé no Evangelho torna-se poder e salvação em suas vidas. Em qualquer lugar que o Evangelho é pregado, sempre há dois resultados. Para aqueles que não são espirituais, o Evangelho não passa de loucura. Mas para os que creem e estão sendo convencidos pelo Espírito Santo, é poder de Deus. Tudo isso já tinha sido profetizado no Velho Testamento. Paulo sabia disso, e ele próprio citou Isaías capítulo 29, verso 14. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O que isso significa? Significa que o racionalismo do homem e sua obsessão em fazer com que tudo se resolva intelectualmente seriam considerados nulos. Como prova do cumprimento desta profecia, Paulo perguntou no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Vocês estão lembrados que em Gênesis capítulo 3 Deus perguntou, onde está você? Em Gênesis 4,
Onde está o seu irmão? Em Gênesis 18, onde está a sua mulher? Creio que foi nesse sentido que Paulo perguntou. No sentido espiritual, na capacidade de conhecer a Deus e experimentar a salvação, onde está o homem sábio, o escriba, o questionador, o filósofo desta era? E aí, Paulo fez outra pergunta. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Esta sabedoria a que Paulo se referiu não é a sabedoria do Espírito Santo, nem a verdade de Deus, apenas o racionalismo secular. Deus não tornou loucura esta sabedoria? Como Deus mostrou que esta sabedoria é loucura, hein? Na sabedoria de Deus, que o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem. Isto é muito importante. Paulo era um grande estudioso e ele estava falando para aqueles que tinham se polarizado em torno dele mesmo, que eles não deveriam dizer sou de Paulo, porque o evangelho que ele pregou e que os levou à salvação resultou de fé e não tinha nada a ver com toda a intelectualidade de Paulo. Era obra do Espírito Santo, da palavra de Deus. Foi a pregação da cruz e a fé que o Espírito Santo tinha plantado em seus corações que geraram fé e salvação. Preste atenção no versículo 21 mais uma vez. O mundo não conheceu Deus por meio da sabedoria humana. Podemos usar esta frase no presente. O mundo não conhece a Deus por meio da sabedoria humana e agrada a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da salvação. Bom, imagine Paulo chamando toda aquela intelectualidade de loucura. Paulo estava falando isso para aqueles que consideravam a pregação uma loucura. Vocês não acham interessante o plano de Deus? Mandou um louco como Paulo para pregar o evangelho e trazer salvação para os que crescem e perdição para os que não crescem. O plano de Deus tornou a sabedoria do mundo em loucura. O racionalismo do mundo não tem nada a ver com a revelação espiritual. Paulo resume a maneira como o mundo responde ao evangelho. Os judeus queriam um sinal. Eles sempre queriam sinais e acabaram falando isso para Jesus. Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Paulo disse que os judeus estavam sempre buscando um sinal, e os gregos, sabedoria. Bom, não esqueça, hein? Salvação pela graça, pela fé. No próximo programa vamos continuar. Tem muito mais para aprendermos juntos. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.